coisas. Eu vou iniciar dizendo o seguinte. Eu pensei no título, né? Do fala. Eu acabei achando que o título legal seria Interrelação de Memórias e Histórias. E eu acho que esse título ele tem muito a ver com a convivência de várias pessoas, né? Tanto desse grupo quanto de outros grupos. Eu queria dizer que eu penso que algum tempo antes, em alguns anos atrás, eu nem pensaria em um título que entrelaçasse memórias e histórias. Né? Eu estava muito certa de que a história, aliás, a história, é alguma história, né? Então, nesse sentido, eu comecei a pensar o meu caminho, né? E lembrei, é lógico, dos nossos encontros, das nossas conversas, com vários membros do Coen, em vários lugares, em vários momentos, algumas delas, eu diria, muito calorosas, né? Onde as posições e as concepções com relação à história se manifestavam. E ao fazer esse exercício de lembrança, e também considerando o que solicitaram para mim os organizadores, então eu, para fazer esse texto, eu inicialmente tentei buscar em minhas lembranças mesmo, né? Em participações de bancas, em outras conversas, né? Como teria sido essa relação minha com o grupo Coen, né? Então, nesse mergulho de minhas memórias, ele um momento importante de minha constituição como investigador em educação, história da educação matemática brasileira. Em algum desses momentos, minhas constituições iniciais sobre história foram abaladas e modificadas em minha relação com esses investigadores. E o exercício de rememoração, como eu não consigo deixar de fazer, foi acompanhado pela busca de objetos memórias. Né? Ao começar a elaboração do meu texto, eu estava lembrando, rememorando e buscando aqueles livros, algumas teses, dissertações, alguns parecidos. Né? Então, só para vocês saberem como eu produzi. É habitual na minha produção de textos eu colocar junto mesmo, vários objetos que me parecem importantes. Né? E eu estabeleço uma relação material com eles e eu vou buscá-los e boto dentro do ladinho. E a partir daí eu vou olhando alguns deles. Né? Então, esse processo aqui, esse processo que eu vou tentar colocar para vocês agora. Eu, como a maioria dos meus companheiros, tanto de mestrado na Escola de Educação Matemática, tenho uma formação matemática. Nós não somos historiadores de formação, mas de opção. Quando iniciei os estudos de doutorado em História da Educação Matemática, eu era professora de matemática com mestrado em álgebra. Caracterização topológica de corpos com valorização. Esse foi o título de minha dissertação. Como eu costumo brincar, meus problemas começaram quando eu deixei de valorizar os corpos. Embora eu sempre coloque essa frase como proposto, ela expressa, de certa forma, dificuldades, dúvidas e mudanças pelas quais passei desde que iniciei meus estudos de educação matemática. A minha inserção nos caminhos da história ocorreu a partir de poucas leituras de textos históricos de educação e matemática. Naquele período, eu procurava nesses livros informações que pudessem orientar a escrita do meu trabalho. Embora eu identificasse ou conhecesse escritas de história
positivistas, sociais e marxistas, não conseguia romper com o tipo de escrita da história que era aquela que eu havia estudado na história e que destacava determinados fatos históricos considerados marcos e os principais personagens a eles associados. A verdade parecia, naquele momento, algo pouco questionável. A leitura do livro História, Verdade de Teatro Chato, em uma disciplina de História da Educação, abalou as minhas convicções, embora não tenha naquele momento conseguido alterar esse livro de história. Lembro-me que fiquei encantada e assustada com esse texto. O autor falava de verdades relativas. Dizia que os historiadores não mentem, mesmo que sustentem discursos diferentes e por vezes contraditórios. Eu não me dava bem naquele tempo com contradições. Quando eu comecei a conviver com alguns outros investigadores, em especial os membros do DOEM, eu comecei a ter momentos de fortes embates e comecei de alguma forma também a alterar esse caminho histórico. Quando eu me lembro, quando eu me lembro da história oral do DOEM, a minha primeira lembrança é da tese da Ivete. Da Ivete? Que a tese é Retrato da Educação Matemática na região do Paulo, uma história em construção, em 2003. Lembro-me que estivemos juntas em um congresso, que eu não me lembro qual era, e Barato me contava sobre sua tese, e se não me engano, naquele momento me mostrou uma exemplar que estava pronta. Encantei-me com o trabalho. Era algo diferente. Não se parecia um texto de história. O que era diferente? A maior diferença que saltava aos olhos dizia respeito à forma como o texto foi organizado. Ele não apresentava um texto separado em capítulos, estruturados a partir de tempos históricos diferenciados ou de fatos históricos de eventos significativos, ou qualquer outra separação que era habitual no texto de história. O texto foi fragmentado em 3 volumes, que se articulavam e estabeleciam relações dialêticas, mas podiam ser lidos separadamente e na ordem escolhida pelo leitor. Além disso, os volumes tinham o mesmo valor, a mesma importância. Por isso, todos foram denominados pela letra A em determinado alfabeto e foram apresentados em livros separados. Os títulos são Vozes de Professores de Matemática, Mosaico de Vidas, Vozes da Literatura Composta do Ponto de Fuga e A Nossa Voz. Eu me encantei com o trabalho, mas me questionava acerca de sua natureza. Aquele trabalho tão diferente poderia ser considerado um estudo histórico? Um estudo de história da educação matemática? É claro que o autor e seu orientador sabiam que estava produzindo algo diferente que provocaria reações variadas. Talvez por isso, no rolo de Nossa Voz, encontramos uma discussão a esse respeito. Naquele momento, Garnica, comentava, utilizando o texto da Garnica do 2002, a ideia de comentava que existiam apenas 5 trabalhos brasileiros em história da educação. Na educação matemática, não na história da educação matemática, nós estamos em 2003, para a defesa, apenas 5 trabalhos ele organizou na educação matemática brasileira que faziam uso da história oral. Considerando que a história oral, vista como metodologia, apresenta proximidades com os parâmetros gerais das habilidades qualitativas, já utilizadas nas investigações de educação matemática, o
tendência, ainda naquele momento de configuração, denominada atualmente História da Educação Matemática. Em seu texto, Baraldo defende a importância dos documentos produzidos a partir das memórias de pessoas, como uma outra, nova ou complementar lição de história. Lhes parece que, ao contrário do que acontece com as fontes escritas, nas quais os dados existem independentemente das necessidades do pesquisador, nas orais, o conteúdo depende do diálogo estabelecido entre historiador e colaborador, possuindo natureza interativa. Dessa maneira, não há como negar a parcialidade de qualquer documento produzido, sobretudo esses gerados a partir da conversa entre pessoas que muitas vezes pertencem a gerações distintas. Sendo assim, a autora faz um alerta que devemos levar em consideração a intencionalidade do pesquisador durante a entrevista, o que pode contribuir ou prejudicar a rememoração do colaborador, pois o primeiro pode interferir na realidade observada. Por isso, entendemos, na visão deles, que o pesquisador deve buscar o distanciamento. A consulta a referenciais outros orais ou escritos para este trabalho não pode nem deve ser evidenciado como uma possibilidade de enfrentamento pelo pesquisador, quanto ao modo como o colaborador decidiu reconstituir suas memórias, mas nunca como forma de checagem, de validação definitiva, de atribuir o carinho da certeza, mas como forma de complementação, esclarecimento, compreensão de perspectivas e possibilidades. Esse trabalho Baraldo nos aponta para algumas opções de natureza teórica e metodológica que são aprofundadas ou modificadas em outros trabalhos de Duane, e fazem com que este grupo se diferencie de outros que trabalham de consultoria. Eu elenquei aqui 4 opções que eu considero que são até hoje opções do Duane. Quando eu falo do Duane, eu não quero dizer que todos os trabalhos são iguais, né, em suas opções metodológicas, mas algumas características ou algumas defesas que eu percebo. A primeira opção é a valorização de produção de documentos a partir de memórias de colaboradores, acompanhada de uma crítica a documentos escritos, em particular, ao denominados em alguns momentos de oficiais. A segunda opção diz respeito ao rompimento com narrativas tradicionais de história, por meio da preservação em muitos trabalhos dos excertos integrais, né, produzidos por meio da oralidade e de outras formas diferenciadas de apresentação. A terceira opção refere-se a uma vinculação mais estreita entre história e educação matemática, que se manifesta por meio da opção de uma metodologia qualitativa que é a história oral. Eu queria dizer que essas 3 opções me parecem centrais em alguns trabalhos da história oral, né? E são elas, me parecem, que se fazem com que eles se diferenciem de outros trabalhos, que fazem menção em relação especialmente à história oral, né? Na tese da Rosinete, do presente, intitulada Matemática Escolar e Inclusão no período de 1889 a 1958, defendida em 2004, essas opções levam a escrita da história e retalhos. Na verdade, ela constrói uma colcha de retalhos. Esses detalhes são montados de
maneira a separar fontes escritas de narrativas produzidas por alguns professores. Em certas partes do seu texto fica clara a noção entre memória, a oposição, entre memória e história e a valorização da memória. Entretanto, em vários momentos existe um aceno forte para uma possibilidade de reconciliação entre memória e história. Em uma frase que eu separei, ela comenta o seguinte: e talvez por serem tão diferentes, história e memória, quando se entrelaçam no trabalho de parceria e concretude, proporcionam o espetáculo avançar do conhecimento histórico. Essa característica relacionada à forma de trabalho e também me chamou muita atenção no último trabalho de doutorado que eu participei, que foi feito pela Léa, né? Que ela utiliza cartas, né? Ela utiliza o estilo epistolar, discute com um historiador, né? E comenta com ele sobre o trabalho que está sendo realizado, e nós temos várias cartas entre ela e ele, e essas cartas elas dizem respeito tanto a questões de natureza metodológica como questões de narrativas históricas, né? E eu percebo nesses três trabalhos que é uma forte manifestação dessa opção, eu não quis chamar de preguiça, porque eu não acredito no direito quando os outros trabalhos, né? Mas uma das opções de alguns trabalhos do Duane, que rompe com a narrativa histórica, da forma como nós estávamos acostumados, né? Então, eu vou aqui apresentar mais algumas reflexões, que algumas delas eu já fiz em algumas anos, né? E esses trabalhos, especialmente esses trabalhos com relação às narrativas que são produzidas pelo grupo e que são, de alguma forma, fracionados de forma de diferenciar narrativas produzidas por fontes orais e outras produzidas por fontes, às vezes, de outra natureza, alguns questionamentos sempre bom, né? Nós temos, se a gente pensar na questão de versões, seriam essas possibilidades colocadas versões diferentes da história, como inicialmente em algumas teses isso acontece. Caso elas sejam diferentes versões, existe um estabelecimento de algum valor em relação a elas. E aqui eu penso o seguinte: eu entendo que no momento inicial do trabalho do Duane, a valorização das fontes orais foi algo muito importante, especialmente por conta de alguns questionamentos com relação à importância, à validade, coisas desse tipo, né? Hoje, na fala do Vicente, né, eu vi que ainda é forte também a importância atribuída às narrativas, né, o que eu acho ótimo. Mas eu vou fazer algumas questões que eu tenho feito em vários outros momentos que acho que ainda permanecem. O Duane, no caso dessas teses especialmente, ao mesmo tempo que produz textos que são narrativas históricas de alguma forma, estabelece um
na minha visão de escrita da história, a narrativa da história que ela é produzida a partir de algumas decisões, opções do historiador. Né? As fontes é uma dessas opções. A forma como vai, e daí vem uma questão que eu acho que a gente coloca, seria, não sei qual a palavra seria melhor, mas seria a interrogação das fontes e a explicação histórica de alguma forma do historiador aí. Alguns utilizam, fazem uso da análise de discurso de desenho, análise de conteúdo e várias outras coisas. Eu vejo que quando eu leio um trabalho de história, eu tenho que entender qual foi a forma como ele foi produzido, como aquela narrativa foi produzida, né? E eu considero que a história cultural, ela realmente tem várias possibilidades e já nos apresentou textos bem diferenciados, né? E qual a diferença fundamental que eu vejo entre história cultural e outras histórias que a gente já foram as mais fortes na arte? A história positivista é aquela que parece claro para todos, que vê a história como uma história verdadeira, né? Dada normalmente por documentos, sem questionamento do que esses textos diziam. Na verdade, eu entendo que a história positivista tomava como os textos como verdades, né? Existe um outro tipo de história que eu acho que foi muito trabalhado e ainda hoje que é aquele que é o texto da história que nós chamamos social e que tem uma forte vertente que é marxista ainda hoje. Né? Como que eu vejo a história social e marxista? Eu entendo que a explicação histórica, quando nós escrevemos uma história, nós tentamos justificar aquela questão, aquele objeto, a partir de alguns princípios que são dados por alguns estudos, normalmente, né? O marxismo é um deles. Quer dizer, eu posso usar categorias marxistas para explicar uma história social que produz. Eu posso usar outras categorias para isso, né? E nesse sentido, eu vejo a história cultural como muito uma possibilidade ampla, né, de narrativas e de explicações. Né? Eu acho que uma das características maiores da história cultural é a focalização, a centralização em alguns aspectos mais específicos. Não só a questão mais micro, né, como a microhistória do livro, mas uma tentativa de pegar não questões políticas ou sociais mais amplas. Né? Então, assim, só para encerrar, eu queria dizer que essas formas que eu vejo o grupo interessante e outros grupos que a gente recebe, nós mesmos, né, estamos tentando, são exercícios de escritos de história. Né? Eu entendo que hoje eu entendo e aceito que existe uma verdade única e não acredito também em verdades parciais. E também não acredito em versões diferentes da história, como se essas versões pudessem ser juntadas e se aproximar de algo maior que pudesse ser a história toda. Eu acredito que nós, historiadores, porque eu sou pretensiosa, nós que tentamos fazer história, né? Pretensiosa porque realmente a informação não é história, né?
eu adoro esses indícios, né, e outros indícios, nós tentamos, né, explicar algumas questões sobre um passado que eu, ao contrário do Miguel, acredito que tenha existido e que foi algo real. Né? As minhas lembranças, eu não sei justificar como elas surgem, mas elas surgem muito forte associadas às minhas objetos, né? Então, que lembram o que me levam à lembrança. Então, nesse sentido, eu acredito que nós podemos produzir e valorizo da mesma forma, atualmente, as duas fontes, e mesmo as chamadas fontes sociais, né? Que foram durante. Porque eu não acho que nós estamos olhando para essas fontes como verdades. E nesse sentido, elas vão ser interrogadas. E eu acho que a visão positivista pode passar, e nós temos ainda, né? Nós mesmos, nós estamos fazendo algo, nós estamos tentando caminhar cada vez mais para uma abordagem cultural, eu acho, linguística, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu entendo é que a escrita da história, na verdade, são produções de pessoas que tentam, a partir de suas memórias e de outras fontes, escrever textos que justifiquem ou que apresentem algumas argumentações sobre que a gente pode chamar como chamam a explicação, são vários conceitos que possam de alguma forma nos lembrar e nos aproximar de algo que, embora esteja presente em nossa realidade, já foi no passado e nós não temos mais. Então, mais do que ajudar, né, do que até eu acho que os métodos que eles pedem, assim, a orientação deles inicial é que a gente desse algumas sugestões, né, de oportunidade. Eu acho assim, que o mais importante que vocês fazem, que eu acho que esse ponto de alguma forma mostra, é esse diálogo constante com vários autores, né? E com várias concepções de história que vocês vão construindo. Né? E nesse sentido, concordo que ela não é. As nossas concepções, elas também são construídas com o tempo, destruídas, e em relação